Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos. E eu quero ler 4 versículos que Jesus disse que estaria com os discípulos até o fim dos tempos, até os últimos dias. E o que me chama a atenção nesse versículo está nas entrelinhas. Quer dizer que se Jesus disse aos discípulos que estaria com eles até o fim dos tempos, e a religião não acredita que Jesus já voltou, então o fim dos tempos não aconteceu. Então, se não aconteceu, Jesus está com somente, porque Jesus disse aos discípulos. Jesus não estava no monte falando a toda a humanidade. Jesus disse em particular: estarei com vocês, discípulos, até o fim dos tempos. Sendo assim, então, o fim dos tempos não aconteceu ainda, como a religião diz. Porque a religião diz que Jesus está voltando. E o fim dos tempos se dará quando Jesus voltar. Quando ele vir por sobre as nuvens, talvez num tapete mágico, com os anjinhos batendo as asinhas, aí ele voltar, aí vai acontecer o fim dos tempos. Talvez é isso que vai acontecer. Mas acredito que o entendimento não seja bem assim. Leia comigo aqui. Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui não tinha água, não tinha Rio Jordão. 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Olha aqui, ó, vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então fica aquela pergunta. Quer dizer que Jesus está em algum lugar, assim como a religião prega, ensina, que Jesus ainda vai voltar, que o fim dos tempos ainda não aconteceu. Tá. Então Jesus está em algum lugar, porque aqui era o Cristo já ressuscitado. Ele está em algum lugar, está com os discípulos, está com os 12 discípulos. Ali Judas já não estava mais. Ele está com os discípulos até o fim dos tempos. Já se fazem quase 2000 anos que ocorreu o fim dos tempos. E o fim dos tempos foi no juízo do ano 70 DC. Então é assim que os religiosos acreditam. É assim que eles acreditam. Mas isso não tem lógica. Quer dizer, quem é que está com Jesus? É os espíritos dos discípulos? Ou o corpo mortal, o corpo carnal dos discípulos está reservado, guardadinho em algum lugarzinho, alguma sala, aguardando o fim dos tempos? Quase 2000 anos. E por que Jesus falou para somente eles e não falou para toda a humanidade? Por que ele direcionou as palavras somente para eles? Sabe por que Jesus direcionou as palavras para eles? Porque Jesus disse em outra passagem que no dia do juízo, ele e os 12 iriam julgar Israel. Iriam sentar em 12 cadeiras. Isso é figuradamente, é uma metáfora para julgar as 12 tribos de Israel. Hoje em dia não tem mais 12 tribos de Israel. Então isso não serve para hoje. E quando as 12 tribos de Israel foram julgadas? Em Jerusalém, no ano 70. Jesus falou também lá em Mateus, capítulo 24, versículo 1 ao 3. Os discípulos falaram, tá vendo? Que belo prédio, que belo templo. Jesus falou o quê? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí Jesus falou, aí foram perguntar para ele, quando será isso e quando será o final dos tempos? Aí ele começa a falar as coisas que aconteceriam antes do juízo do ano 70, antes da queda do templo. Então o fim dos tempos foi representado pela queda do templo no ano 70. Quando foi consumado, quando foi
derrubado, aniquilado por fogo. Um soldado do exército romano, despretensiosamente, soltou uma flecha com uma pontinha que tinha fogo, pegou o fogo lá nas cortinas e queimou todo o templo. Assim foi a destruição, foi o fim dos tempos. Então você vê, esse versículo aqui, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Não bate com a racionalidade. Se você fizer uma leitura literal, mas você procurando entender racionalmente, espiritualmente, não bate. Porque nós temos o livro de Apocalipse, 22 capítulos, que relatam, passo a passo, todos os acontecimentos em Jerusalém no ano 70. Desde o cerco, desde o início, desde o ano 66 até o ano 70, mês de agosto, está ali, descrito passo a passo tudo o que aconteceu. Quando Jesus fala também, Mateus 24, 34, que não passaria daquela geração sem que tudo acontecesse. Quando Jesus falou lá em João 21, 22, Pedro, se eu quero que ele permaneça vivo até que eu volte. Quando Jesus falou lá em Mateus 16, 27, 28, muitos dos que aqui estão não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir. Quando fala lá em Mateus 26, 64, lá para o sumo sacerdote, ele falou, Jesus disse para o sumo sacerdote, vós vereis em breve o Filho do Homem vindo. Então todas essas, Paulo disse lá em 1 Coríntios 7, até aqueles que são casados não considerem-se como casados, porque o dia se aproxima. Então quando você vê essas coisas, tudo, você entende perfeitamente que Jesus estava falando para estarei com vocês até o juízo do ano 70. Jesus falou isso aqui por volta do ano 33. Naquela geração, terminou aquela geração no ano 70. Então ele esteve com os discípulos de uma forma figurativa até o juízo, até o fim dos tempos que aconteceu dali a 37 anos. Agora pega isso e coloca na cabeça de um religioso. Tenta colocar isso. Não dá, sabe por que não dá? Porque a mente de religioso, as mentes dos religiosos, elas são cauterizadas, elas são blindadas, bloqueadas pelos ensinos teológicos, pelos ensinos de doutrinas de homens. Então não é assim, um vídeo desse que a pessoa vai entender de primeira, não. A não ser que for uma pessoa igual eu, você aí que entendeu de primeira. Por quê? Porque a nossa mente já foi mais sensível, nós já estávamos mais para o lado espiritual da coisa. Por isso que o entendimento para nós foi fácil. Mas então para você pegar isso daqui e explicar para o religioso que quando foi o fim dos tempos, é difícil. Porque é uma sequência de estudo, é uma sequência de entendimentos. É uma sequência, é um quebra-cabeça com vários passos, várias pecinhas para você montar aquele quebra-cabeça do fim dos tempos. Então vou dar até um toque para você, tenha paciência. Eu não tenho paciência com líder religioso não, porque eles são ladrões, mercenários, são cães. Eles são mentirosos, eles são enganadores, eles são estelionatários. Agora com religiosos, com a plateia, com as ovelhas, porque eles se acham ovelhas, então, com esses a gente tem que ter paciência, porque não é fácil fechar um quebra-cabeça desse. Não é fácil mesmo, são muitas pecinhas. Mas a partir de hoje, pega esse versículo aqui, ó, o 20 de Mateus 28, capítulo 28, versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Debruce em cima desse versículo 20, comece a estudar ele. Comece a buscar entendimento, o que significou o fim dos tempos. Veja se tem cabimento de quase 2000 anos depois desse acontecido, você ainda está com essa falsa esperança. Porque eu vou colocar aqui, ó, até em Mateus 24, do 1 ao 3, eu vou ler para você. Ó. Capítulo 24, versículo do 1 ao 3. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse, vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada.
Então o templo iria ruir, iria cair. Então você faça essa pergunta. Pergunta se nos dias de hoje esse templo está de pé. Pergunte aonde é que está de pé esse templo. Dá um Google aí. Quando caiu o templo em Jerusalém? Ano 70 DC. No ano 70. Até o Google sabe. Versículo 3 de Mateus 24. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Quando os seus discípulos se aproximaram dele, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer. Que coisas que ele tinha falado aqui? Da queda do templo. Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Então ele estaria com os discípulos até o fim dos tempos. Ele não falou? Até o fim dos tempos estarei com vocês. E quando foi o fim dos tempos? A religião fica falando que ainda acontecerá. Já se fazem quase 2000 anos. Aí a minha pergunta para você, uma pergunta retórica. A religião é uma fraude ou não é fraude? A religião é uma mentira ou não é uma mentira? Claro que é. A religião é a coisa mais falsa que existe no mundo. A nota de 3, ela é mais verdadeira do que a religião. Acredite nisso. O que tem por aí, pompas, riquezas, soberba, isso não vale nada. Isso só são obras mortas. Obras são templos inúteis. Templo de enganação. O que tem desses lugares são mentiras, fraudes e maldições. Tá bom? O fim dos tempos já aconteceu e já fazem quase 2000 anos. E quem está em nós é o próprio Deus, é o próprio Criador. Em espírito, ele está em seu tabernáculo, e o seu tabernáculo ele é espiritual e está em nosso espírito. Assim seja, não esquece, joinha, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos em frente falando da palavra de nosso Pai, do Pai do nosso Espírito. E assim, a cada dia mais, conseguir entender a palavra dele, claro, sendo auxiliado, sendo instruído por ele. Assim é o que nós cremos, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau.